Estamos de volta, 11 horas 40 minutos, 11h40, você está acompanhando, você que está chegando agora aqui, você está acompanhando Mais Notícias, que é o programa jornalístico aqui da TV Mais, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Hoje nós estamos falando aí da Sexta-feira Santa, de fé, do medo, enfim, desse momento que estamos vivendo, que a humanidade, né, está vivendo, esse momento que estamos passando aí, todos juntos, né? Estamos no mesmo mar aí e espero que estejamos também no mesmo barco, tá bom? Estou entrevistando hoje, recebendo aqui no programa, Alex Setoguchi. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo. Bom, na última vez que você esteve aqui, você estava lançando o site Irmão por Irmão, né? Isso, é um projeto, né, que justamente já desde o início da pandemia, nós pensamos nas maiores dificuldades que as pessoas, que o empresariado iria vir ser acometido em virtude, né, de todas as consequências que vieram em decorrência da pandemia. E realmente nós temos nesse período, né, de praticamente um ano desenvolvido esse trabalho, onde nós vemos que a necessidade, como você disse, como o padre também falou, o padre Francisco, é muito bem colocado, que a gente, ao contrário do que a gente imaginava, né, a gente talvez imaginasse que as pessoas ficariam mais solidárias, e não foi exatamente isso que aconteceu. Porém, a gente deve ter uma consciência, né, conosco, né? Ainda que de repente muitas pessoas não o façam, eu faço não porque eu acredito, porque eu sei que isso é o certo, isso é o correto a ser feito, e não para as outras pessoas. As outras pessoas são beneficiadas, mas a gente faz porque a gente acredita nisso. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, mas está todo mundo perdido, né? Nesse momento, eu falei, eu não estou perdido, não. Então eu não sou todo mundo. É igual, né, a nossa mãe que fala assim, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, meu filho. Né? Mas tem muita gente perdida aí, né? Muita gente. E na verdade a gente até já falando, entrando nesse assunto, né? Hoje, né, um dia sensível, né? A Sexta-feira Santa, um dia de reflexão, né? Eu sempre falo para as pessoas, o que é estar perdido, né? Senão, muitas vezes, quando você perde a essência de você não olhar para dentro. É tão interessante porque hoje eu trabalho tanto com empresários, mas assim, pessoas, por exemplo, que hoje sofrem de depressão, e eu faço sempre essa pergunta, quem é você? É interessante, né? Você é a única pessoa que convive consigo mesmo por toda a sua vida, 24 horas por dia, e como é que nós não sabemos, às vezes, responder? Aí o cara fala assim, eu sou um advogado. Não, não é o que você faz. Exato. Né? E a pessoa está perdida, ela não olha para dentro. Perdemos muitas vezes essa habilidade de olhar para dentro e se perguntar. E a pandemia, eu digo que é uma oportunidade, né? A própria palavra crise, né? No chinês, no ideograma chinês, ela é composta de dois símbolos, e um quer dizer perigo e o outro quer dizer oportunidade. Então nós estamos vivendo um momento que é de grande risco, mas é também uma oportunidade. Talvez nós temos que ficar em casa, algumas pessoas reclamando que não podem sair. Por que será que Deus, Ele permitiu, Ele sendo bom, como disse o padre Francisco, Ele permitiu que algo como isso acontecesse, se não fosse para que nós pudéssemos voltar os nossos olhos para dentro? Quantas perdas, né? Aí eu vou entrar num outro assunto que é muito pertinente. Hoje tem pessoas que estão perdendo seus empregos, a fome, né? Que é algo que não é mais uma expectativa, é uma realidade. Nós temos acompanhado, pessoas estão sem ter o que comer dentro das suas casas. E às vezes pode ser que alguém que esteja nos assistindo agora e diga, mas é muito fácil quando você tem uma condição, dizer tenha paz. Mas é justamente nessas horas de dificuldade que o homem, que a mulher, que o ser humano, ele prova daquilo que ele é feito. É o momento da gente poder ter a oportunidade de olhar para dentro. Porque o que é a inteligência emocional, né, como habilidade, né, que pode ser desenvolvida, diferente do QI, né, que é o quociente de inteligência, o QE, que é o quociente emocional, ele é desenvolvido durante toda a vida. É olhar para dentro. É fazer como um músculo, né, que você exercita e fortalece, exercitar a autoanálise. Quantas vezes nós somos tão rápidos para julgar, né, para dar o nosso parecer sobre as outras pessoas, mas somos tão lentos quando o assunto se trata de olhar para nós, das nossas limitações, das nossas dificuldades.
E eu sempre gosto de falar, quando alguém diz assim, tal pessoa eu não gosto de fulano, tal pessoa me incomoda, tal situação está me incomodando. E a verdade é que não é a pessoa que nos incomoda, não é a situação, é você que se incomoda, é você que está se incomodando com a situação ou com a pessoa. Então, um bom exercício, né, que nós fazemos de inteligência emocional, primeiramente, é tirar o poder que nós damos às coisas e às pessoas de nos afetarem. Só você tem o poder de fazer isso. Alex, você hoje tem um trabalho de coach. Sim. Né? Você está atendendo muita gente? Como é que está? Eu, atualmente, como eu abri 2 empresas, então eu tenho atuado mais no corporativo, mas eu sempre reservo um tempo. Eu sempre digo que hoje, como missão de vida, eu preciso pelo menos tocar em um coração. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Michelle Obama, quando ela diz, né, que o grande sentido, talvez, de sucesso na vida são os corações que você vai tocar. Então, dentro desse processo, eu que tive a oportunidade de estudar com o Dr. Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, um dos precursores. Nossa. Né? Inclusive a foto que eu mandei para o Diego, né, que o assessor, foi do dia que eu estava num evento com o Daniel Goleman lá em São Paulo. Eu achei que você estava na balada. Eu estava na balada. Estava lá, estava até com foninho, né? E ali eu estava no dia e nós tratando justamente desse assunto da importância hoje da inteligência emocional, né? Tanto para as empresas, nas corporações, mas principalmente para a vida, Luiz. É tão importante hoje entender como é importante fazer gestão das nossas emoções. Você falou na abertura do programa sobre a inteligência espiritual. Então, temos a inteligência emocional, a inteligência espiritual, nós temos a inteligência comunicacional. Tem várias. Exato, né? Existem várias inteligências. E é tão interessante que nós muitas vezes ficamos tão presos apenas ao QI, né? Assim, a capacidade cognitiva. Se a gente for ver que a parte cognitiva no nosso cérebro ela é tão pequenininha, né? O que é o neocórtex, né? Quanto que nós somos emocionais. Eu falo sempre que uma grande mentira que nos foi contada é que nós somos seres racionais que sentimos. Na verdade, nós somos seres emocionais que pensamos. Né? Nossas decisões elas são baseadas basicamente em 2 sentimentos, vamos falar 2 emoções, né? O medo, né? Que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, e o prazer, né? Que é a dopamina. Sendo que nós decidimos muito mais pelo medo do que pelo prazer. E é o que tem acontecido, né? Pessoas se desesperando, pessoas perdidas, que foi a palavra que você usou, muita gente dizendo, né? E por quê? Porque não faz essa autoanálise. Nós perdemos muitas vezes a capacidade nessa necessidade hoje, e as redes sociais reforçaram isso, né? Pessoas vivendo para fora e não para dentro. Uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quando você olha para fora, você pode enxergar o mundo, mas apenas quando você olha para dentro, você desperta. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Repete. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E Carl Jung ainda diz assim, uma frase que eu sempre compartilho com as pessoas: até você se tornar consciente, o inconsciente guiará a sua vida e você chamará isso de destino. Que maravilha. Como que você vê? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, né? Tem tanta gente morrendo, por exemplo, e aí entra, eu não sei se, não é medo, eu por exemplo, eu não tenho medo, mas eu tenho critérios que eu preciso adotar. Eu sei que existe uma série de coisas que eu preciso fazer para evitar levar a doença para dentro da minha família, para dentro da minha casa, para evitar o mal maior, enfim, tentar passar incólume aí pelo Covid, apesar de que eu peguei a doença. Foi muito leve, mas peguei. Minha esposa pegou, também foi super leve, graças a Deus. Amém. Sou muito grato, né, a Deus por ter permitido que eu, ao passar por esse momento, passasse de uma maneira bem leve.
o que não é a sorte de muitas pessoas. Ainda assim, com tantas mortes, com tudo que está acontecendo, a gente vê essa gana de alguns em participar de balada, ir para festa, aglomeração, se reunir com 300 pessoas dentro de um lugar. Na tua opinião, passa o que pela cabeça de quem está fazendo isso? Eu vejo muito duas situações. É realmente a falta de empatia, né, que é a indiferença, onde a pessoa ela está no momento que ela não consegue mesmo ver e se colocar, né? O que é empatia senão a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Mas eu também vejo pessoas que estão buscando isso como uma forma de fuga, né? Uma forma que quando a pessoa ela vai numa balada, ela está ali vivendo no êxtase, né? Ela não para olhar para dentro. Por que as pessoas aceleram? Inclusive tem um livro, né, que até hoje com a presença do padre eu me lembrei de um livro que chama-se assim, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Olha que interessante, porque nós usamos esse subterfúgio, essa desculpa de que... Para não orar. Para não orar, para não parar, para não dedicar às nossas famílias, né? E isso é uma forma de fuga, porque a própria balada ela traz também um ganho secundário. Lógico que tem gente que vai porque gosta mesmo da curtição, tem pessoas que não estão mesmo preocupadas e eu não estou aqui para julgar o porquê as pessoas fazem ou não. Existem leis para isso. Mas o que eu quero dizer realmente é que realmente nós não façamos as coisas de uma forma assim tão intempestiva, mas que a gente aprenda a fazer uma análise do dia a dia. O medo é um pedacinho das nossas emoções apenas. Mas até para quem está nos assistindo em casa, eu gostaria de sugerir um exercício. Você hoje que está com a sua família, está em casa mais tranquilo, que você comece a pensar. Nesse último ano, né, nós estamos aí com um ano de pandemia, um pouco mais talvez. Quais foram as emoções mais recorrentes que você teve nesse período? O que você mais sentiu? Talvez o medo. Gratidão. Gratidão. Vamos falar assim, positivo e negativo. E nós somos reféns dessas emoções. São os nossos, segundo Anthony Robbins, né, que ele é um grande precursor do coaching no mundo. Fera, ele é né? muito fera. E ele fala sobre isso, né? Quais são os nossos lares emocionais? Olha que bacana, lar emocional. Para onde que costumeiramente nós vamos, né? Para onde nossas emoções elas vão. Então, percebe isso. Você é uma pessoa que no último ano, você tem se sentido como? Muito triste, muito irado, com muito medo, ou não, muito grato, muito motivado. E eu digo que isso é uma escolha que a gente faz todos os dias. Eu falo até com uma certa propriedade, porque eu fui diagnosticado depressivo com 5 anos de idade. Hoje eu tenho 45 e as pessoas... 5 anos? 5 anos, né? E um quadro de depressão persistente, né? E realmente, por quê? Porque eu parava de tomar uma medicação, aí voltava, e aí o médico um dia, o psiquiatra falou, você vai ter que tomar aí pro resto da vida, porque é como um comprimido que você toma, igual quem tem um problema, por exemplo, de pressão, e tem que tomar, né? Ali pelo restante da vida, aquele comprimidinho para você. Mas eu descobri muitas coisas, né? Concordo com o médico, mas eu fiz uma grande descoberta, né? Quem me conhece sabe, e as pessoas que convivem comigo, as pessoas falam, Alex, mas você não tem problema, né? Porque você está rindo o tempo inteiro, e quem convive comigo sabe que esse é, na verdade, não é apenas algo que, eu estou rindo aleatoriamente, mas uma palavra que você falou agora, Luiz, gratidão. Eu enxergo Deus nas menores coisas da minha vida. Ser grato é um exercício. Ser grato para mim é um exercício constante de todos os dias quando eu acordo e entender que cada problema que aconteceu na minha vida foi uma oportunidade. Não só para eu melhorar como ser humano, mas também para poder contribuir isso na vida de outras pessoas. A questão da depressão é um caso. Eu, quando criança, eu sofri um abuso sexual. Eu perdi tudo, fui parar na rua. Enfim, eu tive várias situações de perdas e isso me fez sensível à dor do Tinha outro. tudo para não estar aqui agora. Falando sobre isso, exatamente. Eu seria aquela parte da estatística, né, que não era para estar aqui.
E eu sempre gosto de dizer qual é a escolha que você faz todos os dias, né? E eu só posso arrumar uma casa se eu entendo o que tem dentro da minha casa. Então essa análise que eu sugeri para os nossos telespectadores, você que nos assiste, a entender não apenas por você saber, mas o que fazer. Se a minha emoção mais constante, um exemplo, tem sido o medo, o que é que eu posso fazer? Por que eu sinto esse medo? E na verdade, o que eu preciso fazer? O que é que eu ainda não fiz e que pode dar certo? Né? Se de repente eu estou me alimentando com informações ruins, né? Ao invés de estar aqui assistindo um programa como esse, eu tô aqui, estou tão feliz. Né? A gente está aqui dentro de uma atmosfera onde a gente só está falando de tem coisas... uma energia boa, uma né? Energia uma boa. energia boa. E a gente está falando de um assunto pesado. Sim. Né? A gente está falando de Eu falo sempre problemas. assim, a pessoa fala, Deus não cuida de mim, você não deixa. Para Deus cuidar da gente, a gente tem que deixar. Exato. Se eu vou lá na sua casa para te fazer alguma coisa, para te ajudar em algo, mas você não permite que eu entre na sua casa, eu não vou conseguir te ajudar a botar uma prateleira no lugar, a mudar um móvel, a limpar a sua casa, né? Tem que deixar Deus entrar, deixar Deus participar. Eu ouvindo essas citações do Padre Francisco, eu me lembrei de uma citação bíblica que eu gosto muito, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós eterno peso de glória muito excelente. Porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bacana demais. Ó, por exemplo, hoje eu estou grato a Deus por ter permitido que eu viesse trabalhar, né? Para a gente ter esse papo, primeiro com o padre, agora com você. Alex, quero te agradecer demais, nós chegamos ao final do programa já. Até a próxima. Até a próxima, tá? Muito obrigado. Obrigado. Continuemos trilhando esse caminho do conhecimento e do bem, que é um caminho longo, árduo, e não é para qualquer um. Aliás, é para todos, mas poucos se propõem a trilhá-lo. Né? Essa mãozinha aqui, ó, do irmão por irmão, né? Aqui, né? Eu falo muitas vezes, nós somos a mão de cima que resgata alguém. E muitas vezes a de baixo. Exato. Legal.